Você consegue imaginar perder a pensão militar deixada pelo seu irmão por causa de uma prova? Pois é, você acredita que basta ser irmão de um militar falecido para ter direito à pensão militar? E muita gente não sabe disso e acaba perdendo o direito a esse benefício. Por que que as pessoas acreditam nessa situação? Só que muita gente desconhece o que a lei de pensão fala. Eu sou César Freitas, advogado militar, criminalista, com atuação em todo o território nacional. Siga este perfil, se inscreva no meu canal, curta, guarde e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ter uma informação como essa. Porque muita gente acha que a pensão militar acaba morrendo quando morre o militar e ele não tinha filhos, ele não tinha esposa, mas ele tinha irmão. É esse o caso. Então o militar morre e ele deixa um irmão, mas esse irmão vai descobrir tarde demais que não era apenas o parentesco, era a prova. E que prova é essa? Que prova é essa? Fique comigo aqui até o final que eu vou lhe explicar. Muita gente acaba perdendo porque a administração militar, ela não pergunta apenas você era irmão? Ela não faz essa pergunta. Precisa ter o seguinte: dependia economicamente desse irmão? Isso muda completamente o jogo. Por quê? Hoje eu vou te mostrar neste vídeo como funciona na prática a pensão militar para o irmão. E eu vou explicar por quê. Quando o irmão ele pode ter o direito a essa pensão militar, o que significa dependência econômica, muita gente não sabe. Quais as provas que realmente ajudam em situações como essa? E por que muitos pedidos, mas muitos pedidos mesmo, acabam sendo negados por não ser provado o vínculo familiar e principalmente a questão da dependência econômica. Preste atenção, às vezes a família acha que tem direito, mas o processo ele entende e traz outra situação completamente diferente. O subtenente da reserva falece. Isso é um caso hipotético, ok? Ele nunca se casou, ele não tinha companheira, ele não teve filho. Quem cuidava da casa dele era o irmão, ou melhor, os dois viviam juntos há anos. Ele cuidava desse irmão. O militar ajudava em todas as despesas. Ele pagava os remédios, ele comprava comida, ele fazia Pix, né, para poder ajustar toda a vida desse irmão, pagava o aluguel, ajudava financeiramente de forma constante esse irmão mais novo. Quando ele morreu, o irmão pensa, e pensou naquele momento: eu tenho direito à pensão. Ele já tinha ouvido falar nessa situação, só que aí que está o problema. Por quê? No processo administrativo não basta a emoção, precisa ter prova. E quais são essas provas? Aqui está o ponto que ninguém percebe. A lei coloca, sim, o irmão numa ordem de prioridades muito específica. A Lei 3765 de 1960, que estabelece a lei, né, as regras sobre a pensão militar, ela diz que o irmão ele pode ser beneficiário da pensão militar desde que haja comprovação da dependência econômica do militar instituidor da pensão. Ou seja, não é automático. A administração vai investigar. E esse irmão, ele realmente dependia economicamente do militar ou ele recebia apenas uma ajuda eventual? Existia uma dependência econômica real que é possível provar? Havia habitualidade nessas atuações do irmão? Eles realmente moravam juntos? Sem aquele auxílio, ele conseguiria sobreviver sozinho? Ele tinha algum problema físico ou algum problema mental para morar com esse irmão? Tu percebe que tudo isso a administração militar vai investigar para poder conceder essa pensão? Agora preste atenção nesse detalhe, que essa é uma parte decisiva nesse processo. Muita gente acha que a dependência econômica só se prova com testemunha, e não é assim. Testemunha ajuda muito, ajuda bastante, mas os documentos é que têm uma força maior nesses casos. Então, quais são os principais documentos?
comprovantes de transferências bancárias constantes, pagamento do aluguel, pagamento de plano de saúde, compra frequente de medicamento, contas pagas pelo instituidor da pensão, declaração de imposto de renda, onde ele indica o seu irmão como o seu dependente, comprovante de residência conjunta, mensagens demonstrando o sustento contínuo e as testemunhas, em último lugar, elas serão ouvidas para confirmar essa dependência financeira real. Então, há um arcabouço probatório muito forte e grande para provar essa situação. E esse detalhe que é extremamente importante é que a própria administração militar, né, o próprio sistema administrativo, né, a própria seção de veteranos e pensionistas, né, ou batalhão de veteranos e pensionistas, né, ou a base de veteranos e pensionistas, não importa o nome que seja dado, ela prevê que esses casos de habilitação de irmãos, órfãos, ele deve ter uma documentação própria dessa dependência. Por que que esse irmão cuidava desse outro irmão mais novo? Onde estão os pais? Então, essa situação vai estar provada nas alterações do militar, do instituidor da pensão. O processo vai envolver, com toda certeza, uma sindicância administrativa para verificar essa dependência econômica. E aí, eu aproveito para falar para vocês o seguinte: existe uma sindicância elaborada por mim que está focada no aspecto da defesa. Então, se você está respondendo a uma sindicância na condição de testemunha, na condição de sindicante, cuidado, você precisa ter acesso a esse material. Por quê? Eu vou falar aqui uma situação que é muito desconfortável. Muita gente responde a uma sindicância na condição de sindicado e não se defende. E nem sabe como se defender, ok? Essa é uma verdade muito desconfortável. Tem gente que só percebe que precisava produzir prova tarde demais, depois que o processo administrativo já se encerrou, depois da morte do militar. As provas, elas precisam ser produzidas em vida enquanto o militar está vivo. Essas questões sempre surgem e nos perguntam: doutor, todo mundo sabia que ele ajudava. Todo mundo sabia, a vizinhança sabia, as pessoas tinham conhecimento que ele me ajudava. Só que o processo, ele não usa essa frase "todo mundo sabia". Isso não basta para o processo precisa enxergar com documentos próprios a materialidade dessa situação. Isso vale, certo? Essa questão, ela vale no direito militar, no direito previdenciário, vale da mesma forma. O problema não é o que aconteceu, e sim como se consegue provar, como se consegue demonstrar aquilo que aconteceu. Eu quero que você perceba essa situação como muito clara. A prova vai se dar de forma mais forte, documental. E esses documentos serão produzidos em vida do militar. Você consegue enxergar isso que eu estou lhe falando? Então, a dependência econômica e financeira de um militar, ela precisa ser provada. Estou falando isso aqui do irmão, ok? Do irmão. Não estou falando da esposa que fica viúva, nem dos filhos menores de idade, porque há uma presunção da lei que eles já são dependentes direto, e já são dependentes direto. O irmão, ele é dependente indireto do militar nesses casos, né? Então, assim, muito importante, comente essa situação, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. Guarde essa informação, não basta ser irmão, a lei exige a prova da dependência econômica. Esse é muito importante, o registro dessa dependência econômica nas alterações do militar. Muitas vezes o erro acontece antes mesmo do processo começar. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. A família não organiza os documentos, nunca guarda essas provas, nunca imagina que uma situação como essa pode acontecer. É isso. Informação preventiva evita o sofrimento. E é exatamente esse o objetivo desses conteúdos que eu produzo aqui. Por isso eu digo, siga este perfil, porque se você acha
que esse tema pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo, certo? Aqui você vai ter informação jurídica real, concreta e principalmente preventiva para você poder atuar e usar. Lembre-se disso, a informação ela não substitui uma análise técnica e criteriosa de cada um desses casos. Cada detalhe, cada caso, cada situação tem a sua particularidade, porque é nessa situação que a lei será aplicada. Sou César Freitas, advogado militar criminalista, com atuação em todo o território nacional. Aguardo você no nosso próximo